O estudo da história da redenção é muito importante porque nos ajuda a entender a clareza do ensino de todo o ensino da Bíblia. Evitar aquilo que muitos têm de dizer, eu tenho o meu versículo favorito, então só conheço aquele versículo mais aquele, que se encontra em Salmos ou outra parte da Bíblia, mas não conhece toda a história. Enquanto que a Bíblia traça apenas uma única história que discorre a partir de Gênesis até Apocalipse. Aprendermos a história da Bíblia com o intuito de compreender a história da redenção, há possibilidade e maior probabilidade de que nós tiremos esses versículos do seu contexto. É por isso que precisamos aprender a história da redenção. Talvez já tenha ouvido falar acerca disso, mas uma questão essencial é: o que é a história da redenção? A história da redenção é tudo quando discorre a partir de Gênesis a Apocalipse. Todo esse discorrer dos eventos, ensinamentos, nós chamamos de a história da redenção. A história da redenção começa com a criação do universo. E Deus criou tudo e colocou o homem. O segundo ponto é a queda do homem. O homem caiu. O terceiro ponto é a redenção deste homem caído através de Jesus Cristo. Vamos preencher aí, onde se encontra em branco. Aí deve vir Jesus Cristo. Por causa da queda do homem, Deus teve que enviar o Senhor Jesus Cristo. A consumação dessa redenção virá na segunda vinda de Jesus Cristo. Esse é o quarto ponto. Esta é a grande imagem da história da redenção. Então, se traçar uma linha, poderia começar assim: a criação, segundo, a queda, terceiro, a redenção ou recuperação através de Jesus Cristo, a consumação que haverá na segunda vinda de Cristo. O mais importante na história da redenção é Jesus Cristo. A essência da história da redenção é Jesus. Tudo concentra-se na história de Deus redimindo a humanidade através de Jesus Cristo. O segundo ponto é: qual é a diferença entre a redenção e a salvação? A gente está tão familiarizado com a palavra salvação. Se perguntar como é que a pessoa é salva, vou falar com clareza: somos salvos através da fé em Jesus Cristo. Mas essas duas palavras andam junto, redenção e salvação. Então, qual é a diferença entre elas? Salvação é um termo muito geral que fala acerca de salvar alguém de um certo perigo. Redenção é uma palavra tão estreita e significa redimir alguém dos seus pecados. Por exemplo, nos tempos bíblicos ou no tempo do Império Romano, havia escravos. Poderia libertar um escravo pagando o seu preço. Se alguém quisesse te libertar como escravo, deveria pagar o seu preço para assim te libertar. Então, a redenção significa libertação ou redimir alguém dos seus pecados, porque somos escravos dos nossos pecados. Nos libertar é aquele que tivesse a capacidade de pagar pelo o preço da nossa redenção. E esse espaço em branco aí na brochura, redenção. Ou seja, preço da redenção. Redenção sempre exige que haja pagamento do preço de restituição. Não é um termo muito geral, não exige o pagamento do preço.
mas a redenção sim exige. Então, o que aconteceu para Jesus nos salvar foi o pagamento do preço. Qual foi esse preço? Romanos 6, 23 nos diz: porque o salário do pecado é a morte. Veja o preço que ele pagou. A morte. Deu a sua própria vida. Em Mateus 20, versículo 28, diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Veja essa palavra aí, em resgate. O que significa a redenção? É por isso que a palavra história da redenção é a mais correta. Número 3, o que é a administração? Acho que já teriam ouvido este termo, falado acerca da administração da redenção de Deus. O que esse termo administração significa? Significa gerenciar. A Bíblia que usamos, NVI, está escrito administração, mas na verdadeira língua grega vem aí oikonomia. Oikos significa casa ou lar. Nomia significa normas ou regras. Onomia significa, no entanto, as regras da administração do lar. Que havia um administrador da casa, um administrador doméstico, onde há grandes casas, tem aquela pessoa que é chamada de administrador daquela casa. Palavras administração significa gerenciar tudo ao redor do mundo com o fim de redimir o homem. O que Deus está fazendo agora, está gerenciando o tempo, o espaço, as coisas, tudo com o propósito de nos redimir. Então, isso significa que a administração é o que Deus faz no gerenciamento de tudo, tudo com o único objetivo de redimir a humanidade caída. Isso sim é administração. Como é que seremos redimidos? Como é que seremos salvos? É através de crer no Senhor Jesus Cristo. Como é que podemos chegar a crer nele? Através de o conhecer. Como é que chegaremos a o conhecer? Através da Bíblia. A administração é Deus gerenciando tudo no universo. Número 4. Toda a Escritura testifica de Jesus Cristo. Em branco é Jesus Cristo novamente, porque toda a Escritura testifica de Jesus Cristo. Precisamos aprender a história da redenção para que possamos compreender o que a Bíblia realmente diz. A Bíblia é um livro muito difícil de compreender, da redenção, que nos ajuda a compreender o verdadeiro sentido da descrição e do discorrer das Escrituras da Bíblia. O centro dessa linha, o centro dessa história bíblica é Jesus Cristo. Jesus Cristo declarou por si mesmo em João capítulo 5, versículo 39, vocês buscai nas Escrituras porque acham que nelas terão a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Esse espaço em branco é mim. Mim aqui é Jesus. Jesus está dizendo que toda a história, tudo quanto está escrito neste livro, fala de mim, Jesus Cristo. Vamos conhecer a Jesus Cristo, porque ele disse em João 14, versículo 6, que ninguém vê ao Pai senão por mim. O próprio versículo diz, Jesus disse-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tendo claro aqui
que o único meio pelo qual podemos chegar ao Pai é através dele, Jesus Cristo. A ordem vem assim: devemos aprender a Bíblia, porque a Bíblia é o único meio de nós chegarmos a Jesus Cristo. Devemos conhecer a Jesus, porque ele é o único meio, único caminho que nos leva à salvação e nos leva a conhecer o Pai. Precisamos aprender a história da redenção, porque a Bíblia é a entrada na história da redenção. Em João capítulo 17, versículo 3, diz que esta é a vida eterna, que possam te conhecer a ti, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviou. E a vida eterna diz que é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Não diz que devemos crer. Primeiro é conhecer. O meio disponível pelo qual podemos conhecer a Jesus Cristo é a Bíblia. E nesse espaço em branco deve escrever Bíblia. O único meio de conhecer a Jesus Cristo é através da Bíblia. E a Bíblia nos diz que o único meio de salvação é crer em Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que porque pela graça foram salvos através da fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus. Esta fé devemos colocar em Jesus. De onde vem? De Romanos 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. É a fé através de ouvir a palavra. É por isso que é imperioso que onde quer que nos encontremos, tenhamos oportunidade de nos reunirmos e aprendermos a palavra. Que a nossa fé vai crescer. Não espere que a sua fé cresça, venha de algum lugar, se você não aprender a palavra de Deus. Não vem através de aprender a palavra de Deus escrita na Bíblia. Esse é o problema com a fé. Deve crer em Deus para ser salvo. Mas a Bíblia está claro que deve crer no Senhor Jesus Cristo para ser salvo. E devemos lutar para entrar pela porta estreita. A salvação é estreita. O que estou a dizer? Você pode crer em Deus sem ler a Bíblia. Pode chegar a crer em Deus sem ter ouvido nada da Bíblia. Romanos 1, versículo 20 diz que pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Contained in all the nature around us. E o que essa escritura está dizendo é que, se olhar para a natureza, verá o poder de Deus. A natureza te falará do poder de Deus. Olhares para as flores bonitas, olhar para o céu, para o mar, para os rios, para as árvores. Como é que tudo funciona coerentemente, poderia chegar a pensar ou a concluir: quem fez tudo isso só pode ser um Deus. De forma poderia crer que Deus existe. Poderia crer sem ter lido nem sequer uma parte da Bíblia. Com isso é porque não vai te levar à salvação. Não vai ser salvo por crer por um Deus que está tão longe, que é apenas criador do universo. A Bíblia explicitamente diz que você só é salvo por crer no Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a diferença aqui? A diferença é: quem é este Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Deus que veio em carne para morrer pelos nossos pecados. Crer nesse facto, não é possível apenas crer em Deus. Deve crer que Deus veio em carne e morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, para nos salvar. É por essa razão que devemos estudar a Bíblia, porque é a Bíblia que vai nos dizer, nos mostrar claramente que para sermos salvos precisamos crer no Senhor Jesus Cristo.
olhar apenas para a natureza, concluir que Deus veio em carne para morrer pelos nossos pecados. Não está escrito na natureza. A natureza só declara a existência de Deus apenas. Em João capítulo 20, versículo 31, diz que: mas estes foram escritos para que possa crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo possa receber a vida no seu nome. Por isso, somente através daquilo que está escrito na Bíblia. Tiago chega a dizer, em capítulo 2, versículo 19, você crê que Deus é um, faz o bem. Mesmo os demônios crê e tremem. Consegue notar que até os demônios crê, mas não são salvos, não fazem parte da recepção da redenção. Temos dito que a salvação é tão estreita. Deve crer que Deus veio na carne e morreu por nós e pelos nossos pecados. Olhar para Israel. Quando Jesus veio apenas para Israel. Os israelitas receberam a Jesus, mas porque não creram nele, eles pereceram. João 1, versículo 11, diz que ele veio para os que eram seus e os seus não lhe receberam. Então por que isso aconteceu? Será que os israelitas não creram em Deus? Israel cria em Deus. Criam em Deus. Eles eram guardiões da lei de Deus. Oravam 2 vezes no dia. Eles pagavam seus dízimos. Eles se encontraram todos os sábados na adoração. E seguiam muitas regras relacionadas com a lei de Deus. Mesmo assim, eles não creram em Jesus e foram destruídas, mesmo crendo em Deus. Atos 13, 27 diz: o povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Os israelitas tinham as escrituras que liam todos os sábados e ver Jesus não o reconheceram, mesmo assim cumpriram as escrituras por condená-lo. Eles liam que Jesus viria e morreria pelos pecados do mundo. Eles liam isso, mas não entendiam e começaram a matar a Jesus. Por que tudo isso aconteceu quando eles liam a Bíblia todas as semanas? É porque eles não entendiam o que eles liam. Liam porque eram tradição da tribo, tradição da nação, ou porque os pais exigiam, porque as esposas exigiam, porque a comunidade exigiam. Era hábito. Deveríamos seguir isto. Por isso eles liam e não entendiam nada. Em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 7 e 8, diz: pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Significa que se eles tivessem compreendido as Escrituras, não teriam matado a Jesus. Eles mataram a Jesus porque não entenderam esta sabedoria. Então, onde está esta sabedoria? Em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz que: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, esta sabedoria se encontra na Bíblia. Os judeus liam essa sabedoria todos os sábados, mas não entenderam, por isso chegaram a matar Jesus. Porque a fé dos israelitas há 2000 anos atrás não estava baseada em Jesus Cristo, nas Escrituras, mas em outra coisa qualquer. Eles fizeram. Eles estabeleceram a sua própria justiça. Esse espaço em branco aí, justiça. A justiça de Deus, mas a sua própria justiça.
pensaram que estivesse a fazer a vontade de Deus. Romanos 10, versículo 2, ele diz que, pois posso testemunhar que eles aqui, refere-se a israelitas. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Esta é uma das passagens que dá medo de verdade na Bíblia. Paulo admite que esta gente tinha zelo de Deus, zelo de servir, tinha o coração de fazer a vontade de Deus. Mente ajuntavam-se para adoração, dando os seus dízimos, seus cantos, tinham zelo de fazer a Deus uma obra. O problema é que este zelo não estava misturado com o conhecimento da palavra de Deus. Termos esta passagem, deveríamos prestar muita atenção, não pensando mais para eles, mas em nós. Enquanto nós estamos a servir a Deus, será que servimos de acordo com o conhecimento da verdade, de acordo com a justiça de Deus, de acordo com a vontade de Deus, ou construímos nossas próprias regras de como servir a Deus? Fazemos isso para a nossa própria satisfação. Uau! Servir a Deus hoje. Os israelitas pensam, uau, eu estou fazendo mais para Deus, e Deus está muito satisfeito comigo, mas não era isso que era a verdade. Quinto, vamos ver os exemplos da história da redenção, como a interpretação, a jornada do deserto. Vamos falar um pouco acerca de como interpretar a Bíblia. Todos conhecemos a jornada do deserto, certo? Deixa-me colocar um breve sumário. Os israelitas viveram no Egito por 400 anos. Veja, aqui este é o Egito, este é o rio Nilo, este é o mar Mediterrâneo. Este é o Monte Sião aqui, então Canaã estaria mais aqui em cima. É que eles viveram no Egito 400 anos como escravos. Deus enviou a Moisés e passaram o Mar Vermelho e chegaram ao Monte Sinai e rodearam por 40 anos até chegar em Canaã. História em que estamos familiarizados com ela. É uma história que aconteceu apenas milênios de anos atrás, ou tem alguma coisa a nos dizer. Está contida na Bíblia porque tem um aprendizado a nos deixar. Devemos aprender alguma coisa acerca de nós mesmos nela, assim como encontrarmos a Jesus nela. O significado é, primeiro, o Egito, esse espaço em branco. Egito significa os homens caídos, humanidade caída. Significa o mundo caído. Apocalipse capítulo 11, versículo 8 diz: os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Morreu em Jerusalém, foi crucificado em Jerusalém, mas diz que simbolicamente ele morreu, ou espiritualmente ele foi crucificado no Egito. Egito significa o mundo pecaminoso que crucificou a Jesus. Ele era escravo no Egito. O que isso significa? Que antes de recebermos a Jesus, também éramos escravos para este mundo pecaminoso em que estamos vivendo. Este mundo pecaminoso espiritualmente é Egito. Mar Vermelho significa batismo. Esse espaço em branco deveria haver batismo. Vamos ver em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar.
em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Os israelitas viveram uma experiência maravilhosa de passar pelo Mar Vermelho, partido por Deus, dividido por Deus. O Paulo, 1500 anos depois, traz uma interpretação correta, diz que isso significava o batismo deles, dizendo que houve um batismo coletivo, todos eles no Mar Vermelho. Batismo, que significa? Quando emerge a pessoa na água, então a dizer que o homem antigo morreu, o homem do pecado já morreu. Quando sai da água, já é uma nova criatura em Cristo. O batismo significa que a sua antiga pessoa morreu, você agora é uma nova criatura. Os israelitas passaram do Mar Vermelho. O que é que Deus diz? Olhem para trás e vejam os corpos mortos dos egípcios que vos perseguiam. Isso é fazer entender a eles que aquilo era o antigo vocês. Assim que vocês passaram de lá, devem esquecer o vosso estado passado ou velho. Agora já são vocês uma nova coisa, uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que deveriam perceber, esta mentalidade que já deveriam ter. Para entender que o vosso senhor antigo do pecado já morreu. Vocês já são novas pessoas. Já não são mais escravos. A vossa identidade já mudou. Então, quando somos batizados, há o significado de que a nossa antiga pessoa já morreu, já somos uma nova pessoa em Cristo, filhos de Deus, que é uma nova identidade. Diz alguém, faço uma declaração de que eu te batizo por causa da sua fé e confissão a Jesus Cristo, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E lhe coloco uma outra declaração de que agora você é membro da Igreja Celestial. Passaram do Mar Vermelho, aonde entraram? No deserto. Este é o próximo passo, não é? Então, o deserto significa a igreja. Em Atos 7:38, diz que ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. A palavra congregação aqui em grego significa, ou é eclésia, que significa igreja. O viver dos israelitas no deserto, e Deus chama isso de eclésia, que é igreja. Quer dizer, significa a igreja. Os israelitas passaram 40 anos no deserto. Isso significa a nossa jornada da igreja em vida, ou a jornada da fé. Estamos num deserto espiritual, onde somos treinados na santidade. Somos treinados a nos assemelhar a Deus. E depois de 40 anos, passaram o Rio Jordão e entraram em Canaã. Canaã significa o reino de Deus, o paraíso. E disto, Deus quer nos mostrar a nossa vida de fé, o que teremos que atravessar. Entendemos é que Jesus sempre esteve com eles. Isso quer dizer, está em toda a jornada. Tem muitos exemplos que quero trazer aqui, mas deixa eu mencionar alguns. Foi através do sangue do Cordeiro que eles puderam sair do Egito, certo? O rei do Egito, o faraó, não queria lhes deixar sair e Deus mandou 10 pragas. A 10ª praga seria a morte dos primogênitos do Egito. Apenas a casa que tinha o sangue do Cordeiro da Páscoa
é que iriam sobreviver. Êxodo capítulo 12, versículo 13 diz: o sangue será um sinal para indicar as casas em que você estiver. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. É daí que vem a palavra Páscoa, que significa passar por cima. O anjo da morte iria passar por cima se visse o sangue nos umbrais da porta. O sangue do Cordeiro simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Tá certo? Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Consegue notar aqui, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Aqui, se nós cremos no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, as pragas do Egito não irão nos afetar, não irão se aproximar de nós. Assim que entraram no deserto, não havia alimentação no deserto. O que lhes manteve lá vivo? Eles comiam o maná. O que é o maná? É Jesus de novo. Em João capítulo 6, versículo 48 a 50, diz que eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Está falando de si mesmo. Ele está dizendo aqui, eu sou o verdadeiro maná. Aqui temos que comer a palavra de Cristo. É o nosso maná. Outro exemplo aqui é a de rocha. A rocha. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Espaço em branco aí é Cristo. Que no deserto não havia água, Deus teve que lhes dar água a partir de uma rocha. E Paulo diz que esta rocha era Cristo. Vamos falar um pouco acerca da rocha. Houve 2 episódios em que a água teve que sair da rocha. Isso aconteceu num lugar chamado de Refidim. Outra vez, o que Deus disse foi em Êxodo capítulo 17, versículo 6. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. A primeira vez Deus disse a Moisés para bater na rocha e daí que iria sair água. Que todo mundo bebeu e ficou satisfeito. Aconteceu no início da jornada no deserto. A segunda vez que a água saiu da rocha foi num lugar chamado Kadesh. Depois de 38 anos da jornada no deserto. No fim da jornada do deserto. Take the rod and use Isso foi o que Deus disse a eles em Números capítulo 20, versículo 8. Pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha. Ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beber. Segunda vez que a água teve que sair da rocha, Deus falou a Moisés para que falasse a rocha, para que a rocha jorrasse a água. Não disse para que batesse, mas sim que falasse. Moisés chegou ali com aquele mente racional. Qual a diferença? O importante é o alvo, sair a água.
Entre bater e falar, mesma coisa. E ele chegou ali, bateu. No versículo 11, do mesmo número 20, diz que então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade, os rebanhos, beberam. A água jorrou. Esse era o resultado pretendido. E muita gente cai na mesma ratoeira hoje, desde que hajam resultados satisfatórios, não importa os meios. Esse não é o pensamento e a vontade de Deus. Deus zangou muito com Moisés por causa deste incidente e chegou a dizer: porque você não me santificou diante do povo, então não vai entrar na terra de Canaã. Deste incidente, Moisés não pôde entrar na terra de Canaã. Veja o quão importante era para Deus seguir a cada detalhe. Então por que isso é tão importante? Porque o resultado é satisfatório. O que deveria acontecer era sair água da rocha. O que aconteceu? Por que é tão importante seguir ao pé da instrução? As 2 palavras que referem à rocha são diferentes aqui. Em Refidim hebraico, a palavra rocha em Refidim é tzur, que significa um edifício muito grande. Que aqui na segunda vez, a palavra rocha, aqui em Kadesh, já é sela em hebraico. É uma rocha alta. Rochas muito diferentes. Então, qual é a diferença aqui? Estava no início da jornada do deserto, o segundo estava no fim da jornada do deserto. Vemos que a rocha simbolizava Jesus. E essas 2 rochas, o que lhes diferenciava? A primeira rocha, Tzur, significa o primeiro advento da vinda de Cristo. É por isso que Deus disse: bata na rocha. Isso era o significado do bater de Moisés na rocha, simbolizando que na sua primeira vinda Jesus iria sofrer e morrer. Nesse espaço, 2 passos em branco: sofrer e morrer. Que Jesus vinha morrer por nós, vinha derramar o seu sangue para poder nos redimir. Esse é o significado de bater na primeira rocha. Falava do ministério de Jesus. Segunda vinda, ele já não vem para sofrer e morrer, vem para pregar a palavra de Deus e julgar de acordo com a palavra de Deus. O ministério da segunda vez, da segunda via, ou da segunda vinda de Cristo, é o ministério da palavra. É por isso que ele disse a Moisés: fale a rocha. Podes notar aqui, sem a perspectiva ou pensamento da história da redenção, tem muita coisa na Bíblia que pode nos passar sem entender o seu verdadeiro significado. Por essa razão, devemos estudar a história da redenção. Devemos estudar essa Bíblia como como um livro que todo aponta para a obra do Senhor Jesus Cristo. A parte dela, desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A essência da história da redenção é Jesus, nada mais, nada menos. Devemos estudar a Bíblia com uma perspectiva da história da redenção. É a minha oração que neste ano de 2023 iremos entrar, afundar na Bíblia, estudando a história da redenção. Este é o início e creio que através de todo o ano estaremos bem ocupados tratando esse assunto de aprender na história da redenção, conhecendo mais a Jesus. Então, tenta o teu possível para não perder nenhuma sessão, quer dizer, não perder nenhuma aula, se não for algo tão imperioso. E eu quero orar
para que, ao estudar e aprofundarmos nesses estudos da história da redenção, a nossa fé possa ser fortalecida, possamos encontrar o fortalecimento da nossa fé, conhecendo cada vez mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Vocês que estão perto, façam de tudo para estar aqui na igreja, porque vamos aprender mais. Eu vos prometo que iremos aprender mais. Você que está longe, usa as nossas plataformas para poder aprender e que o Senhor possa te ajudar a estar na vontade de Deus, não como os israelitas que estabeleceram sua própria justiça, para que possamos cumprir a justiça de Deus nas nossas próprias vidas. Aleluia! Orar. Querido Pai Celestial, te agradecemos pela palavra que nos deu e o guião que tem nos dado dia após dia nas nossas vidas. É o nosso desejo de aprender mais acerca da palavra de Deus. Um verdadeiro entendimento e compreensão da sua palavra, a Bíblia. Porque irá nos capacitar a fazer isso através da Academia da História da Redenção que começamos hoje. Ajuda-nos a ser determinados nos nossos corações para não perdermos nenhuma sessão. Vamos experimentar a transformação que existe através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.